O caso Batman Arkham vem embalando todo o ódio de qualquer um que tenha jogado a série, e a polêmica cena foi o que nunca deveria ter acontecido. Será mesmo? Não é de hoje que temos vários tipos de universos sendo apresentados pra gente, envolvendo nossos heróis favoritos, mundos onde nosso amigo da vizinhança perde a sua amada, outros que não, mundos onde heróis lutam um contra os outros e, é claro, universos onde vilões precisam salvar o mundo dos nossos heróis. E esse é o tema do mais recente jogo baseado no universo DC, que se chama Suicide Squad Kills the Justice League, traduzindo, Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. A grande bolada no estômago dos jogadores e a confirmação desse mesmo jogo se passar no mesmo mundo da série Batman Arkham, que, diga-se de passagem, é bem consolidada e amada pelos fãs. A questão envolvendo isso tudo é que todo mundo só fala do morcego e nada mais. Flash, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e por aí vai. Logo, 90% é o Batman e 10% é o resto da liga. A derrota do Superman foi tosca, o anel da Lanterna Verde não procurou outro portador, enfim, erros atrás de erros, ainda mais vinda da Rocksteady. Que não deixaria esses vacilos óbvios passar, visto que é a mesma que desenvolveu a série Arkham, mas qual o propósito dessas decisões? Depois do grande ultimato lançado pela Marvel e logo na sequência o Homem-Aranha 3 do Tom Holland, o tema super-heróis do cinema vem decaindo bastante, literalmente de tudo que a Marvel faz tá ruim, porém no mesmo tema de heróis vem algo que quebrou um pouco esse negócio de heroísmo infantil. Que é a violência que por muito tempo era algo inaceitável ou, como podemos dizer, acontecia, porém fora das câmeras, já que pessoas acabam se ferrando muito quando um super-herói luta no meio da cidade. Ou vocês acham que ninguém bateu as asas nessa briga aqui com Darkseid? Até em Ben 10, vocês acham que ninguém nesse prédio subiu nas nuvens depois dessa? Logo, as coisas sobre super-heróis que mais estão chamando atenção ultimamente é The Boys, uma série violenta pra caramba, Invencível, que eu nem preciso dizer nada, né? Injustice, onde a DC não tem medo de cancelar o CPF, seja herói ou vilão, logo as coisas estão se encaminhando muito mais pra realidade, onde ninguém está salvo e todos são alvo. A fórmula vem funcionando muito bem, como toda fórmula que dá certo, ela é repetida várias e várias vezes. Eliminar heróis ou vendo eles se revoltar contra aquilo que eles deveriam proteger está sendo muito mais almejado pelo público do que uma história tradicional, já que é muito mais interessante ver como alguém derrotaria o Batman do que ver o Batman derrotar alguém. Tudo porque a opção de termos o Batman como vilão gera a expectativa da pessoa, ou jogador nesse caso, de saber como isso vai acabar, já que é algo totalmente novo na visão de alguém que sabe que se fosse o contrário, quase sempre o herói vence, e se for dado pelo oposto, fica aquela questão se o mundo vai realmente ser salvo. Caramba, estamos falando do Batman, sabemos exatamente os preparos e as capacidades do personagem e agora temos que impedi-lo de alguma forma. Tem como isso não ser interessante? Caramba, eu acho que não. O real problema disso é que na maioria esmagadora das pessoas só aceitam apenas um tipo de final nesses casos, que seria trazer o herói pro lado do bem novamente. Se não for isso, qualquer outro final está sujeito a ser hateado. Já que acabar com um personagem tão amado, no caso Batman, é um tanto quanto decepcionante. Pode ter aqueles que vão dizer que não vem problema no que aconteceu, e sim na forma que tudo se desenrolou. Já que alcançar o mundo espiritual sentado num banquinho é um tanto quanto tosco pro Batman, porém... E se fosse qualquer outro vilão? Bandido genérico, o que for, seria tão ruim assim? Nesse momento ninguém estava pensando nas atrocidades feitas pelo Batman, e assim estavam cara a cara com um herói da série Arkham, prestes a ter o seu fim, e adivinha? É exatamente esse o sentimento que a Rocksteady deixou imposto diante de nossos olhos. Afinal, você pode perder alguém muito importante pra você hoje, e tudo que você vai lembrar foi como aquela pessoa era tudo pra você. Mesmo vocês tendo brigado e estão há 2 dias sem se falar. O ódio seria imenso, já que saber que aquela pessoa, nesse caso o Batman, não vai estar mais entre a gente. Isso apenas nos faz lembrar daquilo que nos trouxe felicidades, e você não quer de maneira alguma acreditar no que aconteceu. Tudo isso casou muito bem com o sentimento proposto, e talvez por isso decidiram usar o mesmo universo para ressaltar
mostrar todo esse sentimento de perda, já que muitos jogaram, se identificaram e amaram o Batman Arkham. Diferente dos outros heróis que não tiveram jogos solos para desenvolver algum tipo de sentimento com suas perdas, acaba dando aquela sensação de que é só um Superman de outra realidade ferrando tudo, ou um Flash que não foi tão rápido quanto o da Netflix e por isso a derrota deles, apesar de tosca, não impactou tanto quanto o Batman. Como eu falei, já tem um desenvolvimento absurdo por trás do morcegão, logo emoções serão altamente machucadas com o simples nome do jogo. De fato, o ocorrido, por mais que eu tenha tentado explicar do meu ponto de vista, como tudo não é tão absurdo quanto falam, porém a palavra certa, na minha opinião, é desnecessário. Pegar uma franquia e dizer que tudo se passa no mesmo universo tem um único e exclusivo objetivo, que é criar marketing, já que não houve nenhuma construção nesse jogo além do Batman. Seria o mesmo que lançarem um jogo dos Vingadores e falar que o Homem-Aranha é o mesmo da Insomniac. Todo mundo só iria jogar por causa do Homem-Aranha, já que o resto dos heróis não teria construção nenhuma. E pouco importa o que vai acontecer com eles, já que, tirando o Homem-Aranha, o resto é descartável, porque se trataria apenas de mais um universo qualquer. Mas o Homem-Aranha não é um universo qualquer, é de fato um universo construído do zero. E esse, na minha visão, é o grande câncer nas histórias atuais de super-heróis. Essa história toda de universos paralelos é interessante pelo fato de poder explorar histórias com temas diversos, como e se o Superman fosse o herói de Gotham, ou o Batman de Metrópolis. Só que esse tudo também é usado para literalmente descartar personagens sem o menor medo, já que é só falar que é de um universo alternativo e pronto, dane-se a construção, dane-se o que vão fazer, já que se deu ruim, rebuta, deu ruim de novo, rebuta de novo. Aí depois junta geral pra matar as saudades e é isso aí. No final das contas, usaram sim a franquia Arkham para alavancar o jogo, já que isso traria um pouco de fôlego já no lançamento, coisa que, sendo sincero, não precisava. Quem terminou o game sabe que o final vai ser lançado em episódios, ou dependendo de quando você ver esse vídeo, talvez já está tudo completo, mas por enquanto está sendo lançado. Logo, existem especulações de que os heróis não foram totalmente de base, e tudo não passa de clones. Isso é uma das teorias propostas que logo eu dedico um tópico para isso. A questão é que muito provavelmente o pessoal da Rocksteady sabia a bola de fogo que estavam prestes a jogar na franquia Arkham e que todo o ódio pelos fãs era 90% previsível. Mas a melhor piada fica para o final. Mas mesmo assim eles tentaram apostar nos 10%. Por conta desse risco, eles deixaram várias gafes no jogo, como eu já mencionei. O Anel não procurou outro portador, o Superman não estava sendo tão afetado pela Kryptonita e o Flash falou a verdade. Que faz sentido, visto que sendo um clone não rola mudar o que foi feito para ser assim. Logo, a solução é... tem que matar gente, Diana. Só assim salvamos. Todas essas raspadinhas deixadas pela desenvolvedora talvez tenha sido feito com o intuito de avaliar o feedback do jogo para poder arrumar e ver o que é mais plausível de se fazer com os próximos capítulos da história. Porém, a ideia de clones não melhoraria nem um pouquinho a história, apenas consertaria uma franquia que até então está dada como destruída. A teoria dos clones tem como principais fatos o Superman não ter sido afetado pela Kryptonita. Até foi, mas não tanto como deveria. É provável que a reação dele ao ser empalado por uma foi apenas psicológico, já que ele pensa ser vulnerável, mas sendo um clone, seu DNA pode não ser 100% kryptoniano. Já que com uma pedra dessas, o cara ainda consegue mandar um raio desses, isso daí já não é mais o Superman fraco com kryptonita, parece até que rolou o oposto. O Anel do Lanterna deveria procurar outro portador quando o atual dono bate as botas, que de novo também não acontece. O que reforça ainda mais é o close no Anel caindo na água, literalmente jogado na nossa cara. O Anel não está indo atrás de ninguém, dado a entender que o verdadeiro Lanterna está vivo. Esse e outros pontos transformam essa teoria na mais aceitável, porque todos queremos ver alguma esperança para os heróis, tendo como principal o Batman. Só não resta saber se a Rocksteady realmente fez tudo isso para tentar corrigir algo que talvez não desse certo. Se for isso mesmo, para surpresa de 0 pessoas na Rocksteady, o jogo não deu certo, e vamos saber o desfecho dos heróis com o desenrolar da história nos próximos capítulos. Obrigado por assistir e até a próxima.